O livro escondido da mente quântica, como reprogramar a realidade no invisível. Prólogo. O manuscrito que nunca deveria ter sido encontrado. No silêncio azul das montanhas orientais, onde o vento sopra como se carregasse memórias antigas, encontrei algo que jamais deveria ter sido revelado aos olhos comuns. A jornada começou quando recebi uma carta sem assinatura, apenas com um carimbo antigo marcado por símbolos que não reconheci. O papel tinha cheiro de relíquia, como se tivesse atravessado séculos para chegar até mim. Dentro da carta havia apenas uma frase: procure o mosteiro onde o tempo esqueceu de passar. Isso foi suficiente para que eu embarcasse em uma viagem que mudaria minha compreensão da realidade. Após dias caminhando por trilhas estreitas, finalmente cheguei ao portão de pedra, onde monges silenciosos me recebiam com olhares que pareciam atravessar a minha alma. Eles não falaram uma palavra sequer, apenas me guiaram até uma sala esculpida pelo próprio vento, onde repousava uma caixa de ferro manchada pelo tempo. Quando a abriram diante de mim, o ar ficou mais pesado, como se a atmosfera soubesse que algo proibido estava prestes a acontecer. Dentro da caixa, encontrei um manuscrito envolto por tecidos escuros, costurados com linhas de ouro que ainda brilhavam apesar da idade. O livro exalava um aroma de terra, incenso e mistério, como se tivesse sido guardado em cavernas subterrâneas durante séculos. A capa, de couro quase petrificado, trazia símbolos que se moviam sutilmente sob a luz, como se estivessem vivos. No centro da capa havia uma frase escrita em 3 línguas desconhecidas, mas compreensível, como se eu sempre tivesse sabido seu significado. A realidade é apenas o espelho das frequências que você carrega por dentro. Ao tocar o livro, senti um leve tremor percorrer meu corpo, como se o campo invisível ao meu redor tivesse sido reconfigurado. Um dos monges colocou a mão sobre meu ombro, não em aviso, mas em reconhecimento, como se eu tivesse sido escolhido e não soubesse. Eles então se retiraram, deixando-me sozinho com o manuscrito que guardava segredos da mente humana que haviam sido escondidos do mundo moderno. Ao abrir a primeira página, percebi que não segurava apenas um livro, mas um portal. As letras pareciam pulsar com vida própria, mudando de forma conforme eu respirava. Havia trechos escritos em linguagens mortas e outras que não pertenciam a nenhum alfabeto conhecido. Contudo, cada frase era traduzida dentro de mim, como se minha mente tivesse se expandido para compreendê-las. O texto falava de algo chamado mente quântica oculta, uma camada da consciência humana que opera no território invisível, onde pensamentos moldam o tecido do universo. Afirmava que cada ser vivo carrega um campo pessoal, uma espécie de assinatura vibracional que instrui a realidade a se comportar de determinada forma. O manuscrito dizia que os antigos monges não meditavam para fugir do mundo, mas para moldá-lo desde sua fundação invisível. E mais, dizia que qualquer pessoa poderia acessar esse poder, desde que tivesse coragem de enxergar além do que os olhos mostram. Nas páginas seguintes, descobri que aquele livro havia sido mantido em segredo por mais de 9 séculos. Era proibido permitir que o mundo o conhecesse, porque seu conteúdo libertava o ser humano de todas as ilhas de limitação impostas pela sociedade. Ele ensinava como reprogramar a percepção, alterar emoções, expandir o campo e até mesmo mudar eventos físicos. Explicava que a realidade é maleável e que o universo responde não aos pedidos, mas aos estados vibracionais que vibram silenciosamente dentro de nós. Havia relatos de mestres que curvavam a probabilidade, criavam curas instantâneas e até alteravam traços da própria personalidade em minutos, tudo através de técnicas escondidas no tecido quântico do ser. Ali, no silêncio do mosteiro, compreendi que aquele manuscrito era um mapa,
não para um lugar físico, mas para o interior da mente humana, onde a verdadeira criação acontece. A última frase do prólogo estava escrita com tinta dourada, como se tivesse sido acrescentada por alguém que conhecia o poder da revelação final. Lia-se: este livro não transforma o mundo à sua volta. Ele transforma você. E então, você transforma o mundo. Ao terminar de ler, uma brisa fria entrou pela janela de pedra, apagando a chama da lamparina e mergulhando a sala em uma escuridão quase sagrada. Fechei o manuscrito, sabendo que nada seria igual. O conhecimento ali contido não era apenas informação, era um chamado, um convite para atravessar o véu e tocar o invisível. Eu ainda não sabia, mas aquela noite marcaria o início de uma jornada que reescreveria completamente a minha compreensão da realidade, página por página, revelação por revelação. Capítulo 1. O véu do invisível e a mente oculta. No instante em que abri as primeiras páginas do manuscrito, percebi que ele não falava sobre mistérios externos, mas sobre o abismo silencioso que existe dentro de cada ser humano. A realidade que vemos, segundo o texto, é apenas uma fina película que cobre camadas muito mais profundas de existência. A mente consciente, aquela que usamos para tomar decisões rápidas e interpretar o mundo, representa menos de 1% da nossa verdadeira estrutura mental. O restante, o vasto território invisível, onde emoções, símbolos e vibrações se movem, é quem realmente molda tudo o que chamamos de vida. O manuscrito comparava a mente a um espelho submerso na água. Enxergamos apenas a superfície, enquanto a verdadeira força está na profundidade, onde pequenos movimentos criam ondas capazes de alterar toda a paisagem ao redor sem que ninguém perceba. Conforme eu continuava lendo, os monges explicavam que esse território oculto é o que eles chamavam de campo moldável, uma dimensão sutil onde cada pensamento gera um comando e cada emoção se transforma em uma frequência que reorganiza o universo ao redor. Somos, segundo eles, programas ambulantes repetindo padrões emocionais que magnetizam sempre as mesmas experiências. Não atraímos acontecimentos por merecimento ou azar. Atraímos pelo estado vibracional que carregamos em silêncio. E o mais interessante, o campo não responde ao que desejamos, mas ao que somos. É por isso que tantos desejos parecem nunca sair da imaginação, enquanto medos, traumas e repetições negativas surgem com tanta facilidade na vida de pessoas que, por dentro, ainda vibram sofrimento. O livro dizia que o universo não ouve pedidos, ele lê identidades. Outra revelação profunda do capítulo era que o cérebro não cria a realidade. Ele apenas interpreta um campo infinito de possibilidades que já existe antes da observação. A mente, porém, faz algo muito mais poderoso. Ela seleciona, filtra e ativa qual versão do mundo se manifestará ao nosso redor. A física quântica presente no manuscrito dizia que cada emoção funciona como uma senha, destravando certos caminhos e bloqueando outros. Quando sentimos culpa, por exemplo, acessamos linhas de realidade onde a vida parece pesada e repetitiva. Quando sentimos confiança, abrimos portais onde tudo flui com mais facilidade. Emoções, portanto, não são reações, mas ferramentas invisíveis que alteram o curso dos acontecimentos. Os monges chamavam isso de o primeiro segredo da criação silenciosa. Aquilo que você sente ao acordar determina como o universo irá se comportar diante de você nas próximas horas. A última parte do capítulo revelava que, para enxergar além do véu, é preciso abandonar a crença de que vivemos dentro de um mundo sólido e imutável. Nada é fixo, nada está completamente decidido e nada é tão rígido quanto parece. A matéria, disse o manuscrito, é apenas energia desacelerada,
moldada por camadas de informação emitidas pela mente humana. Somos escultores de uma realidade que acreditamos ser de pedra, quando, na verdade, ela é feita de vento quântico. E foi então, nesse ponto do capítulo, que compreendi o verdadeiro propósito daquele livro. Ensinar não como sobreviver dentro da realidade, mas como reprogramá-la desde sua fundação invisível. Cada página era um convite para atravessar o limite do que pensamos ser possível e tocar a fonte silenciosa, onde o universo recebe instruções. O véu estava levantado, e nada seria como antes. Capítulo 2. O campo quântico, onde pensamentos criam forma. O campo quântico não é um lugar, não é um espaço físico, nem algo que possa ser tocado com as mãos. Ele é um oceano invisível que existe em todos os cantos ao mesmo tempo, preenchendo aquilo que a mente humana, com seus sentidos limitados, acredita ser vazio. O manuscrito descrevia esse campo como uma vastidão de possibilidades puras, onde tudo o que pode existir já está presente em estado embrionário, aguardando apenas por um observador que dê direção ao colapso das possibilidades em forma palpável. Ali, nada ainda possui estrutura, peso ou definição. É como se o universo mantivesse uma biblioteca infinita de futuros, e a cada piscar de olhos nós retirássemos um livro específico da prateleira e, sem perceber, o transformássemos em realidade. A física espiritual dos monges dizia que esse processo acontece o tempo inteiro, independentemente de querermos ou não. O campo está sempre respondendo ao que somos, não ao que pedimos. Segundo os escritos, cada pensamento possui uma assinatura própria, uma espécie de vibração que age como uma pequena onda emitida para o campo. Essas ondas colidem com outras ondas semelhantes e criam padrões, como redes luminosas que começam a se organizar até encontrarem uma forma de se materializar no mundo físico. Por isso, pensar não é algo neutro. Pensar é influenciar. Pensar é escrever códigos silenciosos que se entrelaçam com o tecido invisível do cosmos e o instruem a rearranjar eventos, coincidências, encontros e circunstâncias. Em um trecho marcado por símbolos de advertência, o manuscrito dizia que um único pensamento, repetido por tempo suficiente, adquire densidade espiritual e se torna uma força viva capaz de moldar destinos. Isso significa que cada pessoa, mesmo sem perceber, está criando sua própria realidade todos os dias, não com atitudes, mas com estados mentais. O texto aprofunda-se então no papel das emoções dentro desse processo. Os monges afirmavam que a emoção é o combustível que impulsiona o pensamento dentro do campo. Um pensamento sem emoção é como um sussurro perdido no vento. Ele existe, mas não tem poder suficiente para dobrar a estrutura do invisível. Porém, quando um pensamento é carregado de emoção, seja amor, medo, raiva ou confiança, ele se torna um comando vibracional, uma instrução clara que o campo é obrigado a seguir. Emoções intensas são como chaves que destravam portais. É por isso que memórias traumáticas se repetem, que padrões parecem retornar como sombras e que determinadas pessoas sempre atraem os mesmos cenários. Não porque o universo seja cruel, mas porque a frequência emitida por dentro magnetiza versões da realidade que combinam com ela. Um dos parágrafos mais hipnóticos do manuscrito explicava que a realidade é formatada por coerência vibracional. Isso significa que aquilo que sentimos de maneira profunda determina qual versão do mundo nos alcança. Se uma pessoa vive em constante estado de insegurança, o campo responde oferecendo situações que validem esse estado. Se outra vive em confiança, os caminhos se abrem com uma fluidez quase inexplicável. Não existe punição ou recompensa, existe sintonia.
O campo devolve apenas aquilo que encontra em nós. Ele não interpreta intenções escondidas, não julga, não moraliza, apenas reflete. Por isso os monges chamavam o campo quântico de espelho vivo. Ele não mostra quem queremos ser. Ele mostra quem somos em silêncio, quando ninguém está olhando. O manuscrito dizia que o grande erro da humanidade moderna é acreditar que pensamentos isolados moldam a realidade. Não moldam. O que molda é o estado repetido. O estado emocional que se mantém por horas, dias ou anos. Somos criadores compulsivos e involuntários de linhas de realidade que se desenvolvem como rios invisíveis. E a maior prisão está justamente no fato de que a maioria das pessoas acredita ser vítima das próprias circunstâncias, quando, na verdade, estão apenas vivendo ecos vibracionais produzidos por si mesmas. O texto dizia: o universo não responde a pedidos, responde a identidades vibracionais. E isso muda tudo. Mudar a realidade não consiste em desejar algo com força, mas em mudar profundamente o estado que habita dentro de nós. Os monges, então, detalhavam um conceito fundamental, o de que o campo quântico é moldado por observação e expectativa. Onde existe foco, existe colapso das possibilidades. Onde existe expectativa, existe direção. A mente humana é um holofote que ilumina regiões específicas do campo infinito e puxa para si a versão correspondente. Por isso, quando alguém espera o pior, geralmente encontra. Quando espera o melhor, abre portas. Mas não se trata de otimismo superficial, e sim da vibração que sustenta a expectativa. Esperar algo negativo com medo é muito mais forte do que esperar algo positivo com dúvida. O campo não reage ao conteúdo do pensamento, mas à vibração que o acompanha. É por isso que pessoas cheias de fé parecem criar milagres, enquanto pessoas cheias de medo criam tempestades. A vibração é a linguagem que o campo compreende. Um trecho profundo descrevia a respiração como ferramenta de alinhamento com o campo. Os monges ensinavam que, ao respirar de forma consciente e ritmada, o corpo se torna uma antena capaz de captar e reorganizar padrões vibracionais. A respiração limpa o ruído interno e deixa apenas a frequência pura, aquela que realmente será lida pelo campo. E então, com a mente silenciosa, a intenção se torna clara. Não uma intenção forçada, mas uma intenção que nasce naturalmente do estado interno. Eles diziam que aquilo que é sentido com clareza se manifesta com precisão. Cada inspiração seria um ajuste fino entre corpo, mente e campo. E cada expiração, uma liberação de interferências emocionais que distorcem o espelho da realidade. Então vinha o ensinamento mais secreto, a ideia de que o campo não cria do nada. Ele reorganiza o que já existe. Cada pessoa é rodeada por possibilidades infinitas, mas acessa apenas aquelas compatíveis com seu estado vibracional atual. Isso significa que tudo o que você deseja já existe no campo, não como matéria, mas como possibilidade viva, esperando por sintonia. Quando a vibração interna muda, o universo não traz algo de longe, ele apenas realinha caminhos, pessoas, encontros e oportunidades que estavam invisíveis. Nada vem de fora, tudo surge de dentro. O campo é apenas o instrumento que reorganiza o mundo externo para refletir o mundo interno. Um dos trechos mais fortes dizia: quando você muda por dentro, a realidade luta por alguns instantes para manter a forma antiga. Ela resiste, ela tenta se segurar, mas assim que a nova vibração se estabiliza, o velho colapsa como um espelho que se parte. Essa resistência da realidade antiga é o que muitos chamam de caos, azar, turbulência. Mas os monges explicavam que isso é apenas o momento do realinhamento, quando o campo começa a dissolver velhas estruturas para dar espaço ao novo.
Quem não entende isso acaba desistindo no exato instante em que tudo está prestes a mudar. A realidade dá seu último grito antes de se transformar. O capítulo termina com um ensinamento profundo, que o ser humano não foi criado para reagir ao mundo, mas para modelá-lo. Que cada emoção é um código, que cada pensamento é uma semente lançada no campo, que cada estado é uma senha vibracional que abre ou fecha caminhos, e que a verdadeira criação acontece não no plano físico, mas no plano invisível, onde a mente conversa com o universo sem palavras. Os monges diziam que aquele que domina o campo não precisa dominar o mundo, porque o mundo se curva diante daquele que domina sua vibração. E assim, compreendi que o campo quântico não é uma teoria, não é um conceito, não é uma ideia mística. É a própria estrutura invisível da existência, obedecendo silenciosamente cada vibração que emitimos, minuto a minuto, pensamento por pensamento. A realidade é um espelho vivo e começa a se transformar assim que ousamos mudar o que carregamos por dentro. Capítulo 3. A linguagem oculta da mente. A mente humana, segundo o manuscrito, não pensa em palavras. Palavras são apenas a superfície, o verniz intelectual que usamos para comunicar ideias ao mundo externo. Mas o universo, o campo quântico e o próprio subconsciente não compreendem frases, argumentos ou raciocínios lógicos. Eles respondem a símbolos, imagens, sensações e frequências emocionais. Este capítulo revelava que a mente profunda, a que opera silenciosamente, enquanto acreditamos estar no controle, fala uma linguagem antiga, visceral, que antecede todas as línguas já criadas pela humanidade. É a linguagem das formas internas, a linguagem das imagens invisíveis que carregamos sem perceber. Os monges chamavam essa linguagem de alfabeto vibracional, porque cada imagem mental é uma letra, cada emoção é uma sílaba, e cada estado interno é uma frase completa entregue ao universo como comando criador. O texto dizia que, quando imaginamos algo, não estamos apenas simulando uma cena na mente. Estamos ativando um campo específico, enviando uma impressão vibracional que o universo absorve instantaneamente. Não importa se a imagem é real ou inventada. Para o campo, ambas possuem o mesmo peso, a mesma influência. Se a emoção acompanha a imagem, o campo assume que aquilo é uma verdade vibracional e começa a reorganizar a realidade externa para corresponder. É por isso, explicava o manuscrito, que medos vívidos se tornam realidade com tanto mais facilidade do que sonhos duvidosos. Um medo forte é uma imagem carregada por enorme densidade emocional. Um sonho desejado, por outro lado, costuma vir acompanhado de incertezas, falta de fé, ansiedade ou carência, o que distorce sua frequência e enfraquece seu comando quântico. O campo nunca erra, ele apenas devolve aquilo que foi vibrado. Para que alguém consiga reprogramar o próprio destino, é essencial aprender a conversar com o subconsciente, e não com a mente lógica. Os monges afirmavam que o subconsciente é como uma criança poderosa, sensível, literal, reativa, criativa e completamente incapaz de diferenciar imaginação de realidade. Ele grava impressões e as reproduz no mundo externo, independentemente do que a mente racional deseja. Por isso a linguagem simbólica é tão poderosa. Quando, por exemplo, imaginamos luz envolvendo nosso corpo, o subconsciente interpreta que estamos em segurança, que somos protegidos, que o campo está favorável. Ele envia essa informação ao universo como assinatura vibracional. E a vida começa a se reorganizar para validar aquela impressão. Tudo responde ao simbolismo interno. O manuscrito trazia exemplos. Ele dizia que o ato de visualizar-se caminhando por uma estrada dourada representa ao subconsciente a abertura de caminhos, mesmo que conscientemente a pessoa não saiba qual caminho deseja seguir.
Imagens como portas que se abrem, chaves que giram, asas que se expandem, rios que fluem. Todas essas são metáforas universais, compreendidas pelo subconsciente como sinais de liberação, expansão e transformação. O texto também dizia que símbolos de conexão, mãos tocando luz, raízes se aprofundando na terra, círculos que se completam, enviam ao campo sinais de manifestação, alinhamento e estabilidade. Esses símbolos não são invenções poéticas. Eles são códigos vibracionais ancestrais, gravados no inconsciente coletivo da humanidade. A mente consciente, por outro lado, é incapaz de compreender essa linguagem profunda. Ela acredita que controla a vida, quando na verdade apenas observa uma pequena fração do que acontece dentro e fora do corpo. A mente lógica funciona em termos de como, quando, por quê, enquanto o subconsciente funciona em termos de o que você sente ao imaginar. Esse contraste é a raiz de quase todos os conflitos internos. Enquanto a mente consciente diz, eu quero prosperidade, o subconsciente, carregado por símbolos de escassez, memórias de falhas e imagens internas de medo, responde ao campo, estou em falta, estou carente, estou ansioso. É esse último comando que o universo escuta, não o desejo intelectual. Por isso, dizia o manuscrito, sentir é muito mais poderoso do que querer. O texto então aprofundava a relação entre corpo e mente, afirmando que o corpo é uma antena emocional. Cada sensação física envia ao subconsciente uma mensagem simbólica. Ombros tensos sinalizam perigo. Estômago apertado sinaliza ameaça. Respiração curta sinaliza urgência. Cada uma dessas mensagens é traduzida pelo subconsciente como comandos vibracionais que moldam o campo. Não importa se o perigo é real ou imaginado, o corpo reage da mesma forma. A emoção vira símbolo, o símbolo vira comando. Assim, um corpo em estado de estresse constante está enviando ao universo a mensagem vibracional de que algo está errado, de que é preciso se defender, de que o mundo é hostil. E o universo, obediente, reflete esse estado através de dificuldades, atrasos, conflitos e situações que reforçam o sentimento interno. Mas o inverso também é verdadeiro. Um corpo relaxado envia ao subconsciente a mensagem de que é seguro expandir, receber, fluir. A respiração profunda, o relaxamento dos músculos, o sorriso leve, tudo isso cria estados corporais que se tornam símbolos internos de abundância, paz e abertura. Os monges explicavam que não é possível manifestar uma realidade abundante em um corpo que vibra a ameaça. O corpo precisa ser instruído a sentir o que se deseja, e essa instrução é dada através de símbolos internos e sensações físicas que comunicam ao subconsciente a nova identidade vibracional que se deseja assumir. O manuscrito, então, descrevia uma prática antiga, utilizada pelos monges para reprogramar pensamentos, emoções e realidade, o holograma interno. Esse ritual consistia em criar uma imagem viva dentro da mente, não apenas visual, mas sensorial, e mantê-la com consistência emocional por alguns minutos. Essa imagem deveria ser simples, mas carregada de significado simbólico. Por exemplo, luz dourada envolvendo as mãos, representando cura e criação. Uma chama azul no peito, representando intuição e verdade. Um portal irradiando energia, representando passagem para uma nova realidade. O importante era sentir a imagem dentro do corpo. Quando a imagem se tornava sensação, ela deixava de ser imaginação e se tornava impressão vibracional. O campo, então, assumia aquilo como realidade. Outro ensinamento profundo dizia que o subconsciente não responde a negações. Ele não entende, não quero mais sofrer, não quero mais perder, não quero mais medo.
Ao ouvir essas frases internas, o subconsciente filtra apenas os símbolos: sofrimento, perda, medo. E envia exatamente essas imagens ao campo quântico, que então materializa experiências que combinam com esses símbolos. Por isso, os monges insistiam na importância de substituir imagens negativas por imagens alinhadas com aquilo que se deseja. Se a mente começa a imaginar falhas, é preciso substituir por símbolos de sucessos. Se imagina abandono, substituir por símbolos de vínculos. O subconsciente não debate, ele obedece. Um trecho marcante dizia: o subconsciente é o escultor da realidade. A mente consciente apenas escolhe a direção. Isso significa que não basta querer algo. É preciso ensinar ao subconsciente como esse algo se parece, qual sensação produz, qual símbolo representa sua realização. O texto explicava que pessoas que manifestam com facilidade não são especiais. Elas apenas têm um subconsciente alinhado que compreende a linguagem simbólica da criação. Elas imaginam com clareza, sentem com intensidade e soltam o comando ao universo com confiança, exatamente como os monges faziam. O capítulo encerrava com um aviso: a barreira entre o consciente e o subconsciente é fina, mas poderosa. O consciente é o vigia, o subconsciente é o construtor. Quando ambos trabalham em harmonia, a realidade flui sem esforço. Mas quando entram em conflito, o campo responde ao mais forte e o subconsciente sempre vence. Por isso, dizia o manuscrito, o caminho para reprogramar a vida não começa com força de vontade, mas com alfabetização simbólica. É preciso aprender a falar a língua da mente profunda, pois é ela quem conversa com o campo invisível. O mundo externo é apenas o resultado dessa conversa silenciosa. E assim, ao finalizar o capítulo, compreendi que a chave para dobrar a realidade não estava nas palavras que eu pronunciava, nem nas intenções que declarava, mas nas imagens que eu sustentava dentro de mim e nas emoções que as acompanhavam. A linguagem da mente é feita de símbolos, e esses símbolos são o código secreto que o universo traduz em forma. Capítulo 4. O Círculo das Emoções Criadoras. As páginas seguintes do manuscrito revelavam uma verdade que parecia atravessar todas as tradições espirituais, escolas filosóficas e descobertas modernas da física quântica. As emoções não são reações, são comandos. Elas não surgem apenas para colorir a experiência humana, surgem para moldá-la. Este capítulo explicava que cada emoção emitida pelo corpo é um sinal energético, uma vibração específica que se projeta no campo invisível e reorganiza a realidade ao redor. Os monges chamavam isso de código emocional, pois cada sentimento possui uma frequência única, como uma nota musical, capaz de ativar ou desativar linhas inteiras de possibilidades. A maioria das pessoas passa a vida acreditando que sente emoções por causa do que acontece ao seu redor, mas a verdade, segundo o manuscrito, é que o mundo ao redor responde às emoções que permanecem dentro delas. Não reagimos ao mundo. O mundo reage ao que sentimos. O capítulo começava explicando que emoções densas, como culpa, medo e vergonha, produzem frequências baixas e contraídas que bloqueiam o campo quântico. Elas criam uma espécie de tampa vibracional que impede a manifestação de realidades mais elevadas, não por punição, mas por incompatibilidade energética. A culpa, por exemplo, envia ao campo a mensagem de que a pessoa não merece receber. Portanto, o campo não se move a favor dela, porque sua vibração interna diz: não estou pronta. O medo envia o sinal de que algo ruim está prestes a acontecer. Assim, o universo reorganiza circunstâncias que validem esse estado. A vergonha, por sua vez, é a vibração que diz: sou menor do que penso ser.
e o campo responde, colocando a pessoa em situações onde ela é invisível, ignorada, desprezada ou diminuída. Em segundos, compreendi que a maior parte das dificuldades da humanidade não nasce da realidade em si, mas dos estados emocionais que insistimos em alimentar. Mas o manuscrito dizia que emoções elevadas têm um efeito completamente oposto. O amor, por exemplo, é descrito como a frequência mais expansiva do campo quântico, capaz de dissolver bloqueios invisíveis e acelerar a manifestação de possibilidades alinhadas. A alegria, mesmo que suave, é uma vibração que abre portas, porque o subconsciente a interpreta como sinal de harmonia e segurança. A confiança é descrita como o combustível vibracional da criação consciente. Quando alguém confia, mesmo sem ver, o campo assume que o caminho já está formado e começa a reorganizar encontros, coincidências e oportunidades que favorecerão aquele estado. Os monges afirmavam que a confiança transforma o invisível em inevitável. Quanto mais elevada a emoção, mais rápido o colapso das possibilidades em realidade concreta. Um trecho particularmente intenso explicava que o campo quântico age como um eco emocional. Se uma pessoa se sente constantemente abandonada, viverá situações que reforçam esse abandono. Se se sente valorizada, encontrará pessoas que a valorizam. Se vibra fracasso, fracassos virão. Se vibra vitória, vitórias se aproximarão. Não por magia, mas por alinhamento vibracional. As emoções moldam o campo e o campo modela a vida. O manuscrito dizia: o universo não te entrega aquilo que você pede, mas aquilo que sua emoção repete. Essa frase ecoou dentro de mim como um trovão silencioso. Era impossível não lembrar de momentos em que a vida me entregou versões exatas do que eu temia. O problema nunca foi o desejo, foi a emoção que o acompanhava. Os monges, então, descreviam um ciclo emocional que todos os seres humanos percorrem diariamente. Chamavam-no de o círculo das emoções criadoras. Esse círculo possuía 4 fases principais: sentir, interpretar, vibrar e manifestar. Primeiro vem a emoção, depois a interpretação mental que damos a ela. Em seguida, a vibração que essa emoção produz no corpo. Por fim, a realidade que manifesta para refletir essa vibração. A maioria das pessoas vive esse ciclo de maneira inconsciente, repetindo emoções herdadas do passado, traumas, crenças familiares e experiências antigas. Mas quem aprende a interromper esse ciclo, consegue reprogramar completamente sua identidade vibracional. E quando a identidade muda, o campo muda. E quando o campo muda, a realidade inteira muda. Um dos trechos mais profundos dizia que a emoção é o principal portal entre o visível e o invisível. Não existe pensamento poderoso se não houver emoção correspondente. Da mesma forma, não existe afirmação que funcione se o corpo não acreditar nela. Os monges explicavam que a emoção é a cola energética que fixa uma intenção no campo. Se a emoção não sustenta a intenção, ela se dissolve antes de chegar ao nível quântico. É por isso que tantas pessoas dizem: eu quero uma vida melhor, mas por dentro carregam medo, tristeza, ressentimento ou escassez. Essas emoções enviam comandos contrários, anulando a intenção. Não é falta de fé, é falta de alinhamento vibracional. Emoções desalinhadas são como interferências em um rádio. Mesmo que a mensagem exista, o sinal se perde. O manuscrito, então, apresentava uma revelação surpreendente. Emoções não são nossas. Elas são ondas que passam pelo corpo, não propriedades permanentes da alma. A maioria das pessoas acredita que é ansiosa, é insegura, é triste, quando na verdade apenas experimenta emoções que aprendeu a sustentar por muito tempo. Emoção sustentada se torna identidade,
mas continua sendo apenas uma vibração repetida. E tudo o que pode ser repetido pode ser substituído. Essa percepção libertadora era acompanhada por uma instrução prática: observar emoções sem nomeá-las, sem julgá-las, sem se definir por elas. Apenas observar o movimento interno. Os monges afirmavam que o observador interno é mais poderoso do que a emoção observada. Quando observamos a emoção, ela perde força. Quando acreditamos ser a emoção, tornamo-nos prisioneiros dela. A parte seguinte revelava um ritual antigo chamado a purificação do sentir. Este ritual consistia em permitir que a emoção fluísse pelo corpo como um rio, sem resistir, sem bloquear, sem lutar. A resistência, diziam os monges, aprisiona a emoção no campo. A aceitação a dissolve. Eles ensinavam que o corpo sabe liberar emoções naturalmente, mas a mente interfere tentando controlar. Se a emoção é acolhida, ela se move e se transforma. Se é rejeitada, se cristaliza. A purificação emocional, portanto, não é eliminar sentimentos, mas transformá-los através da consciência. Uma emoção acolhida se eleva, uma emoção reprimida se repete. O manuscrito também falava sobre emoções herdadas, vibrações transmitidas por gerações inteiras, medos que não são nossos, culpas que não vivemos, inseguranças que foram gravadas no corpo antes mesmo de termos consciência. Isso explicava por que tantas pessoas repetem padrões familiares sem entender a origem. Os monges afirmavam que o campo familiar é um conjunto de vibrações que se sobrepõem ao campo individual. Mas isso não é sentença, é apenas referência. O indivíduo pode elevar sua vibração e, ao fazer isso, reprogramar sua árvore inteira. Uma única pessoa que muda sua vibração muda as histórias de todos que vieram antes e de todos que virão depois. Esse ensinamento era chamado de cura vibracional ancestral. O capítulo, então, mergulhava na emoção mais poderosa para moldar o campo: a confiança profunda. Não a confiança racional, baseada em lógica, mas a confiança vibracional, que nasce do corpo. Quando alguém sente confiança, mesmo sem explicação, o campo entende que aquele futuro já está criado. A confiança não pede, ela declara. Não espera, assume. Não deseja, corporifica. Por isso, as manifestações mais rápidas acontecem quando a pessoa sente que já é, não quando deseja ser. A confiança é o estado vibracional que colapsa possibilidades com precisão. Por fim, o manuscrito apresentava o ritual de limpeza emocional, praticado pelos monges para remover frequências densas acumuladas no corpo. Era um processo simples, mas profundo. Respirava-se profundamente até que a mente se calasse. Visualizava-se uma luz suave descendo pelo topo da cabeça. Deixava-se essa luz percorrer o corpo inteiro, dissolvendo emoções como se fossem sombras líquidas. O importante não era a visualização, mas o sentir. Quando o corpo sentia que a energia estava sendo liberada, o subconsciente interpretava aquilo como verdade vibracional, e o campo respondia reorganizando a vida do indivíduo. O capítulo terminava com uma frase que parecia resumir toda a estrutura do campo quântico. Sua emoção é o pincel, o universo é a tela, e cada dia da sua vida é a obra que você cria. E assim, compreendi que reprogramar a realidade não começa com pensamentos, nem com técnicas, nem com rituais externos. Começa com o sentir, pois é o sentir que molda o campo, e o campo molda tudo. Capítulo 5. O Código Secreto dos Pensamentos. Os monges afirmavam que os pensamentos não são simples ideias flutuantes, mas entidades energéticas vivas que respiram, se movimentam e se alimentam da atenção que recebem. Para o manuscrito,
Um pensamento é uma forma sutil de existência, uma onda consciente que viaja pelo campo quântico, conectando-se a outras ondas semelhantes. Quando duas ondas vibram na mesma frequência, elas se fundem e se tornam mais fortes. Quando são repetidas inúmeras vezes, adquirem densidade vibracional suficiente para influenciar diretamente o fluxo dos acontecimentos. O texto explicava que pensamentos soltos não criam realidades. Pensamentos repetidos, coerentes e emocionais criam destinos. Cada vez que uma pessoa pensa algo com intensidade, ela envia ao campo uma espécie de código vibracional que começa a buscar correspondências no universo invisível. O manuscrito dizia que o verdadeiro perigo dos pensamentos está justamente no fato de que eles parecem inofensivos. Por serem silenciosos, momentâneos e invisíveis, muitos acreditam que não têm impacto real. Mas os monges ensinavam que cada pensamento repetido cria uma pequena rachadura no tecido da realidade, como se a mente estivesse esculpindo possibilidades com ferramentas invisíveis. Pensamentos carregados de medo, por exemplo, criam fissuras energéticas que se transformam em linhas de realidade onde o medo se manifesta. Pensamentos de escassez moldam caminhos onde a vida parece sempre faltar. Já pensamentos de confiança, expansão e certeza criam trilhas onde a vida flui com mais facilidade, abrindo portas que antes pareciam seladas. Não há neutralidade no campo quântico. Tudo vibra, tudo responde, tudo se organiza em padrões. Um trecho marcante alertava: todo pensamento deixa uma impressão no campo. Repita-o e ele se tornará um padrão. Alimente-o e ele se tornará uma realidade. Essa frase explicava por que tantas pessoas vivem repetições intermináveis, padrões emocionais que não cessam, comportamentos autodestrutivos, situações que se repetem como um eco vibracional. O texto dizia que essas pessoas não estão presas ao destino, estão presas a pensamentos que repetem sem perceber. O subconsciente, ao receber essas repetições, assume que elas são verdades essenciais do indivíduo. E o universo, obediente, responde criando circunstâncias que confirmam essa suposta verdade. Assim, pensamentos não apenas influenciam a mente, eles influenciam a vida inteira. Os monges descreviam 3 tipos de pensamentos: os pensamentos sombra, as formas, pensamento e os códigos de criação. Os pensamentos sombra são aqueles que surgem espontaneamente, carregados de medo, dúvida, insegurança ou autossabotagem. Eles são como interferências mentais que passam rapidamente pelo campo da consciência. Por si só, não criam maiores problemas. O perigo surge quando a pessoa começa a alimentá-los. Alimentar um pensamento sombra é oferecê-lo ao subconsciente como um comando vibracional. Ao fazer isso repetidamente, o pensamento deixa de ser sombra e se torna forma. As formas pensamento são entidades energéticas que se fortalecem com cada repetição. Uma forma pensamento de escassez, por exemplo, é uma espécie de nuvem densa que acompanha a pessoa, influenciando suas emoções, decisões e até mesmo seu corpo. Uma forma pensamento de culpa cria obstáculos invisíveis, impedindo a abertura de caminhos. Já uma forma pensamento de poder pessoal cria alinhamento com oportunidades e sincronicidades. Os monges afirmavam que formas pensamento são como ímãs invisíveis, atraem aquilo que vibram, e quanto mais fortes, mais rápido influenciam o campo. Por fim, os códigos de criação são pensamentos intencionais, estruturados, conscientes e emocionalmente carregados. São comandos puros para o campo quântico. Quando alguém mentaliza uma imagem com intenção clara e sentimento correspondente, está escrevendo um código no campo. Esses códigos atuam como sementes energéticas, capazes de gerar mudanças profundas na realidade externa. Porém,
O manuscrito alertava que apenas pensamentos sustentados por emoção elevada e repetição coerente se tornam códigos de criação. Pensar uma vez não basta. É preciso vibrar aquilo como verdade interna. O texto, então, revelava uma das chaves mais poderosas do livro: o silêncio mental. O silêncio não é ausência de pensamentos, mas ausência de interferências. Os monges explicavam que a mente humana produz centenas de milhares de pensamentos por dia, mas apenas alguns poucos possuem força suficiente para moldar a realidade. São justamente aqueles pensamentos que são acompanhados por forte carga emocional. Por isso, o segredo não está em eliminar pensamentos negativos, mas em não oferecê-los alimento emocional. Quando um pensamento negativo surge e a pessoa o observa sem reação, ele se dissolve. Quando ela se identifica com ele, ele se fortalece. O observador é sempre mais poderoso que o conteúdo observado. Os monges ensinavam uma prática chamada o desapego do pensar. Esta prática consistia em observar os pensamentos passando como nuvens, sem julgá-los, sem lutar, sem segui-los. Ao fazer isso, a pessoa fortalecia a presença mental e enfraquecia a conexão emocional com padrões negativos. Eles explicavam que o objetivo não é ter uma mente vazia, mas ter uma mente clara, uma mente que responde apenas ao que escolhe vibrar. Uma mente clara é capaz de criar códigos vibracionais com precisão, sem interferências. O manuscrito também falava de um método poderoso para reiniciar a mente, o vazio quântico. Esse método consistia em entrar em um estado profundo de silêncio interno, onde a mente fica completamente receptiva. Nesse estado, qualquer intenção inserida se torna código puro, sem distorções. Os monges diziam que apenas nesse nível de silêncio a pessoa é capaz de ativar mudanças profundas no campo quântico. O vazio quântico não é meditação comum. É um estado onde o subconsciente assume o controle e começa a reprogramar padrões internos. Pensamentos antigos se dissolvem, crenças se suavizam e a mente se torna um terreno fértil para receber novos códigos de criação. Outro ensinamento essencial deste capítulo dizia que pensamentos não programam apenas o campo, programam também o corpo. Cada pensamento envia impulsos elétricos, produz substâncias químicas e altera o ritmo da respiração. Pensamentos de medo encolhem o corpo. Pensamentos de poder o expandem. O corpo então envia ao subconsciente a interpretação simbólica desses movimentos. Assim, um simples pensamento pode alterar o estado físico, que altera o estado emocional, que altera o campo vibracional. É como um círculo silencioso que começa no invisível e termina no visível. Os monges então apresentavam o método da transmutação pensamental, uma técnica para transformar pensamentos negativos em códigos de criação. Consistia em 4 passos. 1. Detectar o pensamento sem reagir. 2. Desconectar a emoção associada a ele, respirando profundamente. 3. Substituir por um símbolo interno positivo, como luz, expansão ou abertura. 4. Sentir a vibração da nova imagem, estabilizando-a no corpo. Esse processo não apenas neutralizava padrões negativos, como também criava novas rotas neurais e vibracionais que fortaleciam a manifestação consciente. O capítulo se aprofundava ainda mais, afirmando que o pensamento mais poderoso não é aquele que grita dentro da mente, mas aquele que é sentido como verdade. Enquanto a mente consciente diz, eu quero, o subconsciente diz, eu sou, e é o eu sou que o universo escuta. Por isso, pensamentos que contradizem o estado interno não manifestam nada, apenas geram conflito vibracional.
A mente precisa ser treinada para pensar aquilo que o corpo é capaz de sentir, e o corpo precisa ser treinado para sentir aquilo que a mente deseja pensar. Quando ambos se alinham, a realidade responde com precisão quase imediata. O capítulo finalizava com uma frase que parecia atravessar séculos para nos alcançar. O pensamento é a faísca, a emoção é o fogo, a vibração é o comando, e o universo é o metal que se dobra diante do calor da consciência. Ao ler essas palavras, compreendi que o campo quântico não é moldado por pensamentos soltos, mas por códigos vibracionais estruturados. E que aprender a pensar conscientemente é aprender a programar a própria existência. Capítulo 6. O portal da suposição. A lei esquecida. A lei da suposição era tratada no manuscrito como um conhecimento tão poderoso que, durante séculos, os monges a ensinaram apenas aos discípulos mais avançados. Eles afirmavam que esta lei não trabalhava com desejo, intenção ou fé, mas com identidade. A suposição, para eles, era o ato de assumir internamente que algo já é verdade, mesmo antes de qualquer evidência aparecer no mundo físico. Ao assumir, a mente cria um estado vibracional tão coerente que o campo quântico é obrigado a colapsar possibilidades compatíveis com essa nova identidade. Não se trata de imaginar, mas de ser no invisível. O manuscrito dizia que quem domina a suposição deixa de pedir ao universo e passa a comandá-lo através do estado que incorpora em silêncio. Os monges ensinavam que a suposição funciona como um portal vibracional. Ao supor algo, você atravessa energeticamente o futuro e se instala dentro dele, como se estivesse vestindo uma realidade que ainda não existe no plano físico. O corpo, o subconsciente e o campo respondem imediatamente a essa escolha, reorganizando vibrações, pensamentos, emoções e percepções. A realidade externa, ainda lenta, tenta acompanhar esse novo estado como um espelho que precisa se reajustar para refletir a nova imagem interna. Esse processo explica por que, ao assumir algo como verdadeiro mesmo sem ver, a vida começa a enviar sinais, coincidências, encontros e mudanças que se alinham à suposição. A realidade segue a identidade que você adota, não o desejo que apenas imagina. A suposição muda a vibração, porque muda a postura interna. Quando alguém supõe que já venceu, o corpo se expande, a respiração se aprofunda, o subconsciente interpreta que o caminho está aberto e o campo começa a reorganizar circunstâncias compatíveis com vitória. Quando alguém supõe rejeição, abandono ou fracasso, o corpo se contrai, o coração acelera, os ombros caem, e o campo recebe a mensagem de que deve refletir experiências que confirmem essa identidade. O manuscrito dizia: o que você supõe ser verdade se torna a vibração dominante do seu campo. Esse princípio simplifica toda manifestação. Não se trata do que você deseja, mas do que você acredita silenciosamente que já é. O texto revelava que as pessoas falham na manifestação porque tentam criar algo a partir do estado oposto. Quem deseja prosperidade, mas supõe viver em falta, cria bloqueio. Quem deseja amor, mas supõe rejeição, atrai distanciamento. Quem deseja mudança, mas supõe que nada nunca dá certo, reforça um ciclo vibracional que se repete por anos. Os monges chamavam isso de contradição vibracional. Querer é uma vibração fraca, supor é uma vibração dominante. O subconsciente não escuta palavras como eu quero ou eu desejo. Ele escuta a vibração do que você acredita ser. Por isso, a lei da suposição é tão poderosa. Ela remove o querer e instala o ser. O manuscrito ensinava um ritual chamado vestir o fim,
utilizado para ensinar o corpo a assumir a vibração da nova realidade antes que ela aparecesse. O praticante fechava os olhos e imaginava, não a cena, mas a sensação do resultado final, o alívio, a gratidão, a alegria serena, a paz interna de alguém que já possui aquilo que deseja. Essa sensação criava um atalho vibracional, permitindo que o indivíduo se deslocasse internamente para a linha de realidade onde a manifestação estava concluída. O segredo era manter essa sensação como identidade, não apenas como visualização. O manuscrito dizia que a identidade é mais poderosa que a imagem, pois o subconsciente responde ao sentir, não ao ver. Havia ainda um alerta: a suposição não pode ser forçada. Se alguém tenta assumir algo enquanto sente resistência, ansiedade ou dúvida, o subconsciente percebe a incoerência e interpreta a vibração dominante como carência, e o campo responde reforçando a falta. Por isso, os monges ensinavam que, antes de assumir o novo estado, é preciso acalmar a mente, relaxar o corpo e liberar interferências emocionais. Uma vez em estado de neutralidade, a suposição se instala com muito mais facilidade. Eles chamavam esse momento de ponto zero vibracional, um estado onde a mente está quieta. O corpo está receptivo e o campo está sensível ao comando emocional que será transmitido. Um ensinamento profundo dizia: você manifesta aquilo que acredita que já é, não aquilo que tenta se convencer de que será. Essa frase mostrava que a suposição é uma mudança de identidade, não de pensamento. A identidade cria vibração. A vibração cria o campo, e o campo cria a realidade. Por isso, pessoas que se veem como azaradas, sem perceber, supõem continuamente que a vida irá decepcioná-las. E o universo confirma. Já aquelas que se veem como dignas, capazes, merecedoras e abençoadas, sem esforço consciente, supõem que as coisas funcionarão e o universo obedece. A suposição molda a vida não pelo esforço, mas pela naturalidade com que se instala. Então o manuscrito descrevia o método dos 3 estados: o estado atual, o estado desejado e o estado assumido. O estado atual é o que você vê. O estado desejado é o que você quer. O estado assumido é o que você vibra como verdade. A maioria vive presa no estado atual e desejando o estado desejado, mas quase ninguém alcança o estado assumido, e é nesse estado que a manifestação acontece. O manuscrito era claro: a realidade física é lenta. A suposição é imediata. A identidade muda primeiro, o mundo muda depois. Assim, a verdadeira técnica não é pressionar a realidade para mudar, mas permitir que a identidade vibracional mude de forma natural e silenciosa. O capítulo encerrava-se com um ensinamento que parecia atravessar os séculos: suponha aquilo que deseja e viva como se já fosse, não como esforço, mas como respiração. O manuscrito explicava que a suposição não é fingimento, nem esperança, é reconhecimento. É o ato de dizer ao universo: eu já sou quem vibra isso. E a partir desse estado, tudo começa a convergir. Pessoas certas surgem, coincidências se alinham, portas se abrem, caminhos aparecem onde antes havia paredes. A lei da suposição não convence o universo. Ela o instrui. Pois o universo não lê pedidos, lê estados, e o estado assumido é a senha final que atravessa o invisível e se torna forma no mundo físico. Capítulo 7. O ritual dos símbolos que alteram a realidade. O capítulo começava dizendo que os símbolos descritos no manuscrito não eram desenhos comuns, mas ecos vibracionais deixados por consciências que já tinham aprendido a moldar a realidade desde o invisível. Cada símbolo era um estado,
não uma imagem, um portal, não um enfeite. E, segundo os monges, qualquer pessoa capaz de compreender a vibração por trás desses traços poderia ativar códigos que alterariam profundamente seu campo pessoal. O texto explicava que símbolos agem diretamente no subconsciente, ultrapassando a mente lógica e reescrevendo padrões internos de forma silenciosa e imediata. Por isso, eles eram guardados em segredo, porque símbolos amplificam aquilo que a pessoa já é por dentro. Se alguém vibra medo, eles amplificam medo. Se vibra poder, amplificam poder. Essa era a natureza neutra e implacável dos selos vibracionais. Os monges explicavam que cada símbolo contido no manuscrito representava um tipo de energia essencial: expansão, proteção, reconexão, limpeza, abertura de caminhos, cura profunda, dissolução de bloqueios e manifestação acelerada. Não era necessário acreditar neles, bastava ativá-los. A ativação acontecia quando o símbolo era observado com intenção silenciosa, como quem abre uma porta que já estava ali. A mente racional tentaria interpretar os traços e curvas, mas o subconsciente reconhecia imediatamente o padrão vibracional escondido por trás da forma. Era como se o símbolo conversasse diretamente com o campo quântico, transmitindo uma instrução pura e sem distorção, sem interferências emocionais ou pensamentos contraditórios. Um dos símbolos mais poderosos era descrito como um círculo incompleto, cortado por um traço vertical. Os monges o chamavam de o sinal do realinhamento, porque sua simples ativação era capaz de reorganizar o campo à volta da pessoa, dissolvendo caminhos que não pertenciam à sua identidade mais elevada. Outro símbolo era um triângulo aberto na base, representando recepção, expansão e criação. Ele atraía oportunidades, pessoas e acontecimentos que estavam latentes no campo, mas ainda não haviam colapsado em forma física. Havia também o símbolo espiralado, que representava a cura profunda, especialmente de padrões emocionais e energéticos antigos. A espiral, para os monges, era o movimento da alma em direção ao centro, onde toda manifestação começava. O manuscrito detalhava que a ativação dos símbolos acontecia em 3 etapas: contemplação, respiração e incorporação. Na contemplação, a pessoa observava o símbolo até sentir que sua mente havia parado de tentar entendê-lo intelectualmente. Na respiração, inspirava lentamente enquanto imaginava o símbolo expandindo-se dentro do peito, como uma luz viva que pulsava junto com o ritmo do coração. E na incorporação, deixava que a imagem mental se tornasse sensação física, como calor, leveza, formigamento ou expansão interna. Quando a sensação surgia, o símbolo estava ativado. A partir desse momento, ele se tornava uma assinatura vibracional que trabalhava sozinho, reorganizando o campo conforme sua função essencial. Os monges eram enfáticos ao dizer que o símbolo não cria nada novo. Ele apenas amplifica o que já existe dentro da pessoa. Se alguém carrega dúvida, ele amplifica a dúvida. Se carrega fé, amplifica a fé. Por isso, antes de utilizar qualquer símbolo, era necessário entrar no estado interno correto. O texto recomendava um breve ritual de silêncio para remover interferências emocionais. Fechar os olhos, respirar profundamente 3 vezes e permitir que o corpo relaxasse. A vibração neutra criada por esse relaxamento era o terreno fértil onde o símbolo poderia se instalar sem distorção. Caso contrário, ele ativaria não a intenção do indivíduo, mas seu caos interno. Era esse o motivo do alerta severo escrito em tinta escura. Símbolos amplificam o que você é por dentro. O manuscrito então revelava algo surpreendente. Os símbolos não atuavam apenas sobre o indivíduo, mas sobre o ambiente ao redor.
Quando ativados, criavam campos de ressonância que expandiam sua vibração por metros, como ondas silenciosas que atravessavam paredes, objetos e até outras pessoas. Um símbolo de proteção, por exemplo, criava um campo que afastava vibrações densas, conflitos e interferências emocionais. Um símbolo de expansão tornava qualquer lugar mais propício a sincronicidades, encontros improváveis e intuições afloradas. Essa era a razão pela qual antigos templos eram cobertos de inscrições, não por estética, mas por engenharia vibracional. Um trecho forte dizia que símbolos não funcionam por magia, mas por matemática vibracional. Cada curva, ângulo e proporção dos traços carregava uma frequência específica, capaz de entrar em ressonância com partes profundas do subconsciente humano. Era como se cada símbolo tivesse sido desenhado com base na própria estrutura energética do universo. O subconsciente reconhecia essa linguagem sem esforço, como se ela fosse anterior à própria existência do indivíduo. Por isso, ao ativar um símbolo, a pessoa não estava criando algo novo, mas desbloqueando algo que sempre existiu dentro dela. Os símbolos eram códigos antigos que recordavam à alma aquilo que ela já sabia antes de encarnar. O texto continha ainda um ensinamento valioso. Desenhar o símbolo com as próprias mãos intensifica seu poder. Não importava se o traço não ficasse perfeito, o ato de desenhar criava conexão vibracional, pois o movimento físico tornava o símbolo uma extensão energética do corpo. Os monges escreviam que, quando a mão desenha, o campo responde, pois o gesto transforma a intenção em ação física, e a ação física amplifica a vibração. Eles recomendavam desenhar o símbolo desejado ao amanhecer, quando o campo pessoal está mais limpo, ou antes de dormir, quando o subconsciente está mais receptivo. O capítulo se aprofundava também na técnica de ativação dupla, onde dois símbolos eram combinados para criar um efeito vibracional ainda mais poderoso. Por exemplo, o triângulo aberto era combinado com o círculo incompleto para criar o selo de manifestação fluida, capaz de atrair oportunidades e dissolver bloqueios simultaneamente. Outra combinação famosa era a espiral em conjunto com o traço vertical, formando o selo de purificação e renascimento, utilizado para encerrar ciclos pesados e abrir novos caminhos. Os monges explicavam que os símbolos não competem entre si, eles se harmonizam. E essa harmonização cria campos mais complexos, capazes de reorganizar realidades inteiras com precisão impressionante. O capítulo terminava com uma frase escrita em tinta dourada, destacada como ensinamento final. O símbolo não cria, ele revela, não transforma o universo, transforma o seu campo. E quando seu campo muda, o universo apenas segue. Essa frase ecoava o entendimento central do manuscrito. O poder não está no símbolo em si, mas na vibração que ele desperta dentro de quem o utiliza. Os símbolos eram portas. A pessoa era a energia que atravessava por elas. Capítulo 8. A reprogramação do subconsciente. Em 7 minutos, o manuscrito começava este capítulo afirmando que a mente humana vive em 2 estados principais. O estado desperto, onde a lógica domina e a consciência tenta controlar tudo, e o estado limiar, onde o subconsciente abre suas portas e permite acesso direto ao campo quântico. Esse estado limiar é conhecido como hipnagógico, o momento entre vigília e sono, em que a mente racional relaxa, o corpo entra em rendição e o subconsciente se torna totalmente receptivo. Os monges revelavam que, neste estado, qualquer imagem, emoção ou intenção inserida se transforma instantaneamente em código vibracional, sem oposição, sem resistência, sem questionamento. Eles consideravam esse momento tão valioso que o tratavam como a porta dourada,
capaz de reprogramar padrões mentais e colapsar realidades em questão de minutos. O capítulo dizia que o estado hipnagógico pode ser acessado intencionalmente. Não é preciso esperar o sono chegar de forma natural. Bastava seguir a técnica correta. A primeira etapa consistia em colocar o corpo em um estado de imobilidade confortável, como se estivesse prestes a dormir, mas mantendo a mente levemente desperta. O relaxamento físico é fundamental, pois o subconsciente só se abre completamente quando percebe que o corpo não está em alerta. A respiração deve ser lenta, profunda e repetida até que o coração comece a desacelerar. À medida que o corpo relaxa, a mente começa a deslizar para o limiar entre os mundos, onde pensamentos se tornam imagens e imagens se tornam sensações. É nesse ponto que a reprogramação pode acontecer com precisão impressionante. Os monges explicavam que o hipnagógico é o momento em que o consciente e o subconsciente se cruzam. Não é vigília e não é sono, é o meio do caminho. A mente consciente ainda é capaz de escolher, mas o subconsciente já está pronto para obedecer. Essa mistura é o verdadeiro segredo da técnica. Quando a pessoa está completamente acordada, a mente consciente interfere, critica, julga, compara e sabota. Quando está dormindo, a consciência perde o controle e não consegue direcionar nada. Mas no limiar, as duas partes se encontram. A consciência escolhe a intenção. O subconsciente recebe o comando. É por isso que 7 minutos são suficientes para reprogramar realidades inteiras, porque nesse estado não há resistência vibracional. O manuscrito detalhava a técnica em 4 passos simples, mas extremamente profundos. O primeiro passo é o silenciamento do corpo. Os monges ensinavam que para acessar o subconsciente, o corpo precisa ser convencido de que está seguro. Para isso, basta deitar ou sentar confortavelmente, relaxar os músculos faciais, os ombros, a mandíbula e o peito. O corpo deve entrar em neutralidade. O segundo passo é o esvaziamento da mente lógica. Isso não significa parar de pensar, mas deixar que os pensamentos passem sem segui-los, como nuvens que se dissipam. Quando a mente percebe que não está sendo pressionada, ela naturalmente diminui o fluxo. O terceiro passo é o acesso ao portal, quando a pessoa começa a sentir aquele leve torpor entre o sono e a vigília. Olhos pesados, respiração profunda, corpo flutuante, mente tranquila, sensação de quietude interna. O quarto passo é o mais importante: inserir a nova imagem vibracional. Os monges eram muito claros sobre qual tipo de imagem deve ser utilizada. Não se trata de visualizar o desejo acontecendo, nem de ver cenas complexas, nem de criar roteiros imaginários. A imagem deve ser uma metáfora vibracional simples, carregada pela emoção correta. Por exemplo, uma porta se abrindo, representando caminhos desbloqueados, uma chama brilhando no peito, representando poder pessoal, um rio fluindo, representando prosperidade, um sol surgindo, representando renascimento. O subconsciente entende símbolos, e símbolos ativam vibrações com velocidade infinitamente maior do que cenas detalhadas. Uma imagem simbólica, quando inserida no estado hipnagógico, cria um atalho vibracional direto para o campo quântico. Mas havia ainda outro segredo. A emoção correspondente deve ser sentida no corpo. Não importa qual imagem é escolhida se a emoção não estiver presente. A emoção é o motor, a chave, a assinatura. Sem emoção, a imagem é apenas um pensamento. Os monges instruíam o praticante a perguntar silenciosamente a si mesmo: como eu me sentiria se isso já fosse verdade? A resposta não precisa vir em palavras. Ela vem em vibração. Um leve calor no peito, um sorriso involuntário, um relaxamento nos músculos, uma sensação de abertura no corpo, um alívio profundo.
Essa sensação é o código vibracional. Essa sensação é o comando. Essa sensação é o estado que o campo vai obedecer. O manuscrito dizia que, no estado de reprogramação, não existe esforço. Se existe esforço, tensão ou expectativa, a mente consciente voltou a assumir o controle e o portal se fecha. O estado hipnagógico deve ser leve, suave e natural. O ritual dura exatamente 7 minutos, porque esse é o tempo que o subconsciente leva para absorver completamente uma imagem emocional quando não há interferência. 7 minutos de emoção coerente valem mais do que 7 meses de afirmações repetidas mecanicamente. O campo responde à vibração pura, não à disciplina mental. Por isso, a técnica era considerada uma das mais poderosas já registradas pelos monges. O texto, então, aprofundava o que acontece no campo quântico durante esses 7 minutos. Quando a pessoa atinge o estado limiar e projeta uma imagem simbólica carregada de emoção, o campo começa imediatamente a reorganizar probabilidades. Linhas de realidade que estavam colapsadas se dissolvem. Caminhos que estavam bloqueados se abrem. Pessoas que estavam distantes são aproximadas vibracionalmente. Problemas que pareciam sólidos começam a se fragmentar energeticamente. Nada disso acontece no plano físico imediatamente, mas a estrutura invisível da realidade começa a se mover como peças de um grande tabuleiro cósmico. É como se o campo recebesse uma nova senha vibracional e reescrevesse o mapa da vida para se alinhar à vibração recém-criada. Havia também um aviso importante. O campo só responde à vibração dominante, não à vibração momentânea. Isso significa que, após os 7 minutos, a pessoa não deve voltar ao estado vibracional antigo. Ela deve carregar ao longo do dia uma versão suave da emoção sentida. Não é necessário sentir intensamente, basta não contradizer a vibração. O perigo está exatamente em sabotar o processo logo após realizá-lo. Se alguém fizer a técnica e, meia hora depois, pensar isso nunca vai funcionar. A vibração dominante volta a ser dúvida, e o campo obedece à dúvida. Por isso, a recomendação do manuscrito era simples. Após a técnica, apenas viva normalmente, mas com leveza. A neutralidade é tão poderosa quanto o entusiasmo quando se trata de manifestação. O capítulo também explicava que a técnica funciona melhor ao acordar e antes de dormir. Esses são os momentos naturais em que o cérebro passa pelo estado hipnagógico. E aproveitar essa transição é como mergulhar no portal no momento exato em que ele se abre. Os monges usavam esses 2 períodos do dia como janelas vibracionais, afirmando que quem domina as transições controla o campo. Ao acordar, o subconsciente ainda está aberto. Ao dormir, ele está prestes a assumir o controle total. São momentos perfeitos para inserir códigos vibracionais sem resistência. O capítulo se encerrava com uma frase escrita com tinta azul escura, como se fosse um lembrete silencioso deixado pelos mestres. Tudo o que você planta no limiar entre mundos nasce no campo antes de nascer na vida. E assim, compreendi que a reprogramação do subconsciente não exige força, nem repetição obsessiva, nem luta interna. Ela exige apenas o momento certo, o estado certo e a emoção certa. O resto é trabalho do campo. Capítulo 9. O colapso da realidade antiga. Quando o manuscrito chegava a este capítulo, os monges eram diretos. Toda vez que uma nova vibração se instala, a antiga precisa morrer. Esse processo não é simbólico, é literal. A realidade é formada por camadas de vibração, e cada camada sustenta um conjunto de experiências, pessoas, padrões e caminhos. Quando você muda internamente, a camada anterior perde força e começa a se desfazer.
Esse desfazimento é o que chamamos, no mundo humano, de caos, turbulência ou azar. Mas para os monges, era apenas o colapso natural de uma realidade que já não combinava com a nova identidade vibracional criada. É um parto energético. Algo precisa ser demolido para que aquilo que está chegando tenha espaço para existir sem interferências. A realidade antiga entra em colapso, porque o campo quântico responde imediatamente à nova vibração interna. Mas o mundo físico é lento. Enquanto o campo já está alinhado com a nova versão, o mundo externo tenta desesperadamente manter a forma antiga. Ele se segura como um espelho rachado. Não consegue mais refletir aquilo que deixamos de ser, mas também ainda não está pronto para refletir aquilo que estamos nos tornando. Nesse intervalo, ocorre o fenômeno mais incompreendido da manifestação: os testes. O manuscrito afirmava que testes não existem para provar nada ao universo, mas para provar a própria vibração que ela é estável. Cada teste é uma pergunta silenciosa da realidade antiga. Você realmente mudou? Ou ainda vibra aquilo que dizia ter superado? Os monges explicavam que o colapso se manifesta de maneiras diversas. Relacionamentos que antes pareciam estáveis começam a perder sentido. Caminhos que eram familiares começam a fechar. Oportunidades antigas se desfazem, velhos padrões ressurgem pela última vez, memórias esquecidas retornam como sombras e até o corpo reage com sensações estranhas, como se estivesse expulsando uma identidade energética que já não faz parte do ser. Nada disso significa retrocesso, significa transição. É o eco da vibração antiga tentando sobreviver por mais alguns instantes. O manuscrito dizia: o caos não é sinal de falha, é sinal de nascimento. Mas aqueles que não compreendem isso desistem exatamente quando o campo está prestes a se reorganizar. Uma das passagens mais profundas dizia que o colapso da antiga realidade sempre é proporcional ao peso vibracional que ela tinha sobre a pessoa. Quanto mais limitada, dolorosa ou repetitiva a vida era, mais forte será a dissolução. É como desmontar uma construção pesada, feita de crenças, traumas e emoções que foram acumuladas ao longo de anos, às vezes de gerações inteiras. Essa desconstrução não é suave e não tem obrigação de ser. Para os monges, dor emocional durante o colapso não era sintoma de fracasso, mas de liberação. O que dói não é o novo chegando, é o velho partindo. A dor é o atrito entre vibrações incompatíveis se separando para sempre. O capítulo também falava sobre o fenômeno das linhas de realidade paralelas. Cada vez que uma identidade vibracional muda, o indivíduo literalmente salta de uma linha para outra. Nessas transições, o universo parece embaralhado, coisas saem do lugar, pessoas se afastam, rotinas se quebram, coincidências aumentam, sinais se intensificam, sonhos se tornam mais vívidos. A sensação é de que o mundo está lavando a própria pele. E está. A nova linha vibracional precisa ser limpa de resquícios da antiga para que a manifestação se estabilize. Quanto mais a pessoa resiste à mudança, mais lento é o salto. Quanto mais ela permite, mais rápido o colapso se conclui. A realidade nunca briga. Ela apenas acompanha a vibração dominante. Uma revelação poderosa dizia que a dúvida é o último suspiro da realidade antiga. Sempre que alguém está prestes a se alinhar com uma linha mais elevada, a vibração antiga envia pensamentos como: e se nada mudar? E se tudo isso for ilusão? E se eu estiver me enganando? Para os monges, dúvida não é obstáculo. É sinal de que o portal está aberto. Dúvida aparece porque o subconsciente está sendo reprogramado e, como qualquer sistema em transição, ele questiona aquilo que é novo demais. Mas a dúvida só tem força quando a pessoa a alimenta.
Ignorada, ela se dissolve. Acolhida, ela vira identidade. O manuscrito instruía: quando a dúvida surgir, silencie. O campo responde ao silêncio mais do que ao esforço. O texto também explicava que durante o colapso, pessoas e situações são removidas da vida do praticante, não por punição, mas por incompatibilidade vibracional. Tudo o que não combina com a nova identidade começa a se afastar ou se transformar. Amizades se esvaziam, trabalhos perdem o sentido, lugares ficam pesados, conversas parecem fora de sintonia, como se o mundo estivesse ligeiramente deslocado. Para os monges, isso não era perda, era limpeza. Eles comparavam esse processo à troca de pele de um animal que cresceu além do próprio casco. É desconfortável, mas é evolução. Quem se apega ao antigo impede o novo de se manifestar. Quem solta, acelera o realinhamento. A fase mais intensa do colapso era chamada pelos monges de o ponto da travessia. É o momento em que nada do antigo funciona mais, mas nada do novo chegou ainda. É o vazio vibracional, a noite escura da manifestação. Muitos desistem aqui, confundindo silêncio com ausência. Mas o manuscrito revelava que esse é o momento de maior atividade no campo quântico. O vazio não é ausência, é preparação. É o terreno sendo limpo para receber a nova vibração sem interferências. Nesse momento, o campo está reescrevendo rotas, reorganizando possibilidades, aproximando pessoas certas e dissolvendo obstáculos invisíveis. Aquele que suporta o vazio se torna o criador consciente de sua própria linha de realidade. O capítulo terminava com a frase mais forte de toda a sessão: quando o velho colapsa, celebre. É o sinal de que o novo já existe no campo e está vindo. A destruição é apenas a sombra do nascimento. E então compreendi: o caos não é inimigo da manifestação. Ele é o anúncio dela. Capítulo 10. A criação consciente, tornando-se a fonte. O manuscrito revelava que existiam dois tipos de criadores no mundo: aqueles que pedem ao universo e aqueles que são o universo, criando através de si mesmos. Os primeiros dependem de sinais, métodos e confirmações externas. Os segundos criam a realidade a partir do interior, como uma fonte que jorra sem esforço. Esse nível de criação não é alcançado através de técnicas avançadas ou força de vontade, mas através de um estado vibracional tão elevado e tão coerente que o campo quântico e a consciência individual se tornam uma única frequência. Nesse estado, não existe mais separação entre quem deseja e o objeto desejado. Tudo é parte do mesmo fluxo criador. Os monges chamavam esse estado de unificação, o ponto em que a mente deixa de reagir ao mundo e passa a moldá-lo espontaneamente. Segundo o manuscrito, tornar-se a fonte significa abandonar completamente a identidade de alguém que espera, teme, duvida ou busca do lado de fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. O campo quântico não responde a pedidos desesperados. Ele responde a identidades estáveis. Quando a pessoa realmente se torna aquilo que vibra, a realidade não tem escolha a não ser acompanhá-la. É como alterar a raiz de uma árvore. Todos os frutos mudam naturalmente. Ser a fonte é assumir a vibração do eu sou, em vez da vibração do eu quero. O querer nasce da falta. O ser nasce da plenitude. A realidade, como sempre, responde apenas à vibração dominante. Os monges ensinavam que o segredo da criação consciente estava em aprender a vibrar, não o que se deseja, mas o que já se é. Isso exige romper com velhos condicionamentos, pois a mente foi treinada para acreditar que precisa merecer, conquistar ou esperar. Mas o manuscrito afirmava que o campo não reconhece esses conceitos humanos. Ele reconhece frequência.
Uma pessoa que vibra abundância interior cria abundância externa, mesmo sem saber como. Uma pessoa que vibra amor interno atrai vínculos profundos sem fazer esforço. Uma pessoa que vibra confiança transforma desafios em pontes. Uma pessoa que vibra escassez transforma oportunidades em bloqueios. Tudo depende do estado interno, nunca das circunstâncias externas. O capítulo dizia que, quando alguém se torna a fonte, a vida passa a ser guiada não por esforço, mas por intuição. A intuição é a voz do campo quântico dentro da consciência humana. É o fluxo invisível que nos mostra o caminho mais curto, mais leve e mais alinhado. No estado de unificação, a intuição se torna mais forte do que o medo, mais clara do que a dúvida e mais estável do que o pensamento racional. Decisões que antes pareciam complexas tornam-se simples. Caminhos que antes pareciam impossíveis tornam-se naturais. Tudo começa a fluir com uma precisão impressionante, como se o universo estivesse sempre um passo à frente, preparando encontros, oportunidades e soluções antes mesmo que a mente perceba. Uma revelação profunda dizia que não existe criação consciente sem autoconsciência profunda. O Criador deve ser capaz de reconhecer a própria vibração, observar seus pensamentos e entender seus próprios estados emocionais sem se confundir com eles. Os monges ensinavam um exercício chamado o olho interno, que consistia em observar as próprias vibrações como se fossem ondas passando pelo corpo. Ao observar, a pessoa não se identifica com a emoção. Ela se identifica com o observador silencioso por trás dela. Esse observador é a verdadeira fonte. Ele é imutável, ilimitado e não condicionado por experiências passadas. Quando alguém assume esse observador como identidade, o campo responde com uma clareza que só pode ser descrita como milagrosa. O manuscrito explicava que ser a fonte não significa controlar tudo, mas permitir que tudo flua conforme a vibração mais elevada. O controle é uma forma de resistência, e resistência é uma vibração densa que bloqueia o campo. Já a entrega consciente, não a passividade, mas a confiança ativa, permite que o campo se mova com liberdade. A criação consciente é uma dança entre intenção clara e entrega confiante. Intenção envia a direção, entrega permite o movimento. Quando a pessoa tenta controlar cada detalhe, ela fecha o fluxo. Quando solta, o campo reorganiza tudo de maneiras impossíveis de prever. É por isso que os monges repetiam: a mente controla pouco, a vibração controla tudo. O capítulo dizia ainda que todo criador consciente inevitavelmente passa pela fase da estabilidade vibracional, que é o momento em que a nova identidade deixa de ser praticada e se torna natural. Nesse nível, a pessoa não precisa mais repetir técnicas, visualizar símbolos ou fazer rituações. A vibração se estabiliza e passa a atuar sozinha. É como aprender a nadar. No começo é preciso se esforçar, mas depois o corpo sabe o movimento. A vibração funciona da mesma forma. Quando ela se torna natural, o campo responde tão rapidamente que aquilo que antes levava meses para mudar, agora se transforma em dias ou horas. A realidade se dobra sem resistência, porque já não há nada dentro da pessoa que contradiga aquilo que ela é. Os monges afirmavam que o estado de unificação não é algo místico, inalcançável ou reservado a poucos. Pelo contrário, é o estado natural de todo ser humano. Mas foi esquecido ao longo dos séculos por causa do peso emocional, do condicionamento social e do medo herdado. Tornar-se a fonte é apenas remover as camadas de ruído para reencontrar aquilo que sempre esteve lá. Quando essa vibração é restaurada, a vida se torna mais leve, mais clara, mais conectada. O campo responde com velocidade. A intuição se torna constante. A paz interna não é mais um objetivo, mas uma consequência.
O manuscrito encerrava este capítulo com uma frase que parecia carregar a essência de todo o livro. Quando você se torna a fonte, a realidade deixa de ser algo que acontece com você e passa a ser algo que responde a você. Nesse momento, compreendi que a manifestação não é sobre adquirir poder, mas sobre lembrar quem sempre fomos. Consciência moldando energia, energia moldando realidade, realidade moldando experiência, tudo fluindo a partir do mesmo centro silencioso dentro de nós. Epílogo: o que os monges sabiam sobre o tempo. O manuscrito encerrava sua jornada revelando o segredo mais silencioso de todos. O tempo não passa, ele responde. Essa afirmação parecia, à primeira vista, quase absurda, mas à medida que o texto avançava, tudo fazia sentido. Os monges explicavam que o tempo não é uma linha contínua, como a humanidade foi ensinada a acreditar. Ele é um campo, um tecido flexível que se dobra, se estica, se comprime e se reorganiza de acordo com a vibração dominante do indivíduo. Não é o relógio que decide a velocidade da vida, é a consciência. Uma vida rígida, pesada e repetitiva cria um tempo lento, arrastado e previsível. Uma vida leve, elevada e expansiva cria um tempo fluido, rápido e cheio de sincronicidades. O tempo não acontece para nós, ele acontece através de nós. Segundo o manuscrito, cada emoção molda não apenas a realidade, mas a própria estrutura temporal ao redor da pessoa. Quando alguém vibra medo, o tempo se contrai. Quando vibra amor, o tempo se expande. Quando vibra presença, o tempo para. E quando vibra criação, o tempo se abre como um portal. Os monges afirmavam que o tempo é o verdadeiro mensageiro da vibração. Ele se ajusta como água procurando o formato do recipiente. Por isso, momentos de dor parecem eternos, enquanto momentos de alegria passam rápido. Não porque o tempo é injusto, mas porque ele responde fielmente ao campo vibracional. Assim, compreender o tempo é compreender a própria energia. O texto dizia que o ser humano comum vive preso ao passado e ansioso pelo futuro. Duas ilusões criadas pela mente lógica. O passado não existe mais. O futuro ainda não existe. Mas ambos ganham vida quando a mente lhes concede energia vibracional. Uma memória dolorosa revive quando alguém vibra culpa. Um futuro temido se aproxima quando alguém vibra ansiedade. Os monges explicavam que, ao sentir repetidamente a mesma emoção, o indivíduo cria nós temporais, pontos do tempo que se repetem, ressurgem e mantêm a pessoa presa em ciclos. É por isso que tantas vidas parecem repetições intermináveis dos mesmos acontecimentos. Não é destino, é vibração sustentada. Mas o manuscrito revelava um dom extraordinário do ser humano. A capacidade de atravessar o tempo vibracionalmente. Através da emoção elevada, a pessoa pode limpar nós temporais antigos, dissolver memórias densas e criar futuros mais alinhados. O passado pode ser reescrito vibracionalmente quando se altera a emoção associada a ele. O futuro pode ser remodelado quando se assume a vibração da identidade desejada. Para os monges, passado e futuro não estão distantes, estão dentro do mesmo campo quântico, aguardando instruções da vibração interna. Havia também uma revelação delicada e profunda. A verdadeira reprogramação não é mudar a vida, é mudar quem está vivendo a vida. Quando a identidade vibracional muda, o tempo inteiro muda com ela. A pessoa passa a caminhar por linhas temporais diferentes das que caminharia antes. Pessoas que antes eram importantes se afastam. Pessoas que antes eram invisíveis surgem. Oportunidades que nunca existiram aparecem como se sempre tivessem estado lá. Nada disso é coincidência. É o campo temporal se reorganizando para acompanhar a nova vibração. O tempo se curva diante da identidade renovada.
O manuscrito, então, revelava o maior segredo de todos, com uma simplicidade arrebatadora. Você nunca dobrou a realidade. Você apenas se lembrou de que sempre foi a realidade dobrando sobre si mesma. Essa frase carregava a essência de todo o ensinamento. O ser humano não é um observador passivo, nem um prisioneiro das circunstâncias. Ele é o centro vibracional que instrui o tempo, o campo, as pessoas e os acontecimentos. O mundo externo é apenas um reflexo tardio do mundo interno. O tempo é o eco da vibração e a vida é o espelho. O texto finalizava dizendo que o livro não era um manual, nem um conjunto de técnicas, nem um guia místico. Era um lembrete. Um lembrete de que o poder sempre esteve ali, oculto sob camadas de medo, condicionamento e esquecimento. Um lembrete de que cada pessoa carrega dentro de si a centelha criadora que molda mundos. Um lembrete de que tudo muda quando o ser muda, e que o tempo, obediente como sempre, segue a vibração daquele que ousa assumir sua verdadeira identidade. E então, com uma última frase escrita em tinta dourada, o manuscrito encerrava: o portal nunca esteve fora. Ele sempre foi você.